Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sou Nick, da TV 247, do DCM, da Carta Capital, da TVT. Bom dia a todos. Estou em São Paulo, 2019, muito frio em São Paulo. Vou procurar uma luz melhor aqui. Eu acho que agora melhorou. A mesa está bamba. Vamos chegando, vamos. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sou Nick, a nossa leitura de jornais. E ainda antes de ler os jornais, queria falar a respeito do mal-estar diário. Olá, Ricardo Soares de Carvalho, tudo bem aí? O mal-estar diário que me provocam as frases do Bolsonaro. Theo com L, olá, bom dia. Antônio Mário de Souza, bom dia também. Mal-estar diário essas frases do Bolsonaro. Ele parece que todo dia arranja uma frase estapafúrdia, ofensiva, grosseira, chula, preconceituosa, promíscua, obscena, para jogar na cara dos brasileiros, para jogar na cara de todos nós. Olá, Fernando Guerra, do Maranhão, todo dia. E pessoas como ele têm prazer, não há prazer dessas pessoas, é ver essas frases repetidas, todo mundo repetindo. E é o que acontece, né? O cara é o presidente da República, fala uma frase idiota qualquer, não falta repertório, está no jornal, nas redes sociais, todo mundo comenta, é assim que as pessoas se divertem. Pessoas como ele. Ele se diverte com isso. Frases ofensivas, frases que ninguém tem vergonha, que as pessoas têm vergonha de dizer em público. Então é o seguinte, se em público ele diz essas coisas, imagina na vida privada como é que é. Entre quatro paredes. Suelimar Alves, bom dia. Como é que ele se expressa quando ninguém está vendo nem ouvindo? Se em público ele tem coragem de dizer essas coisas, não é coragem, é uma coragem estúpida, né? Eu acho que a pior coisa que podia acontecer para ele é essas frases não repercutirem. Não ser no jornal, não ser nas redes sociais, nada, nenhuma frase dele. Vera Lúcia Oliveira, bom dia. Betânia Rocha, bom dia. Por isso que eu acho que a gente devia passar pelo menos um dia, fazer uma greve. Greve de Bolsonaro, não publicar nenhuma declaração dele, nada, zero. Nem nas redes sociais, nem na imprensa, nada. Ele odiaria e a gente teria um dia de paz, pelo menos. As frases dele só servem para dividir o país, né? Espalhar ódio, provocar cisânia. Pelo menos um dia sem Bolsonaro. Só isso que eu peço. Um pacto com a imprensa.
um dia sem entrevistas do Bolsonaro. Um dia de silêncio. Um dia de silêncio. Um dia de paz. O Globo e a Folha já estão aqui. Vocês viram ontem, final da Copa América. Uma vaia imensa quando o Bolsonaro entrou em campo. Mais uma vez, foi oportunista, foi lá tirar uma foto com os jogadores, com a taça, ele não ganhou taça nenhuma. Raquel, isso, Raquel, uma semana sem Bolsonaro, melhor ainda. Aí, na hora de receber os prêmios, o Tite e o Marquinhos ignoraram Bolsonaro. Passaram direto, não cumprimentaram. Pelo menos dois, Tite e Marquinhos. Agora, a seleção brasileira é muito fraca, né? A seleção brasileira é muito fraca. Futebol latino-americano, muito fraco. Impressionante, né? Em 1958, o Brasil é que dava aula de futebol para a Europa. Hoje é a Europa que dá aula de futebol para o Brasil. E a primeira condição para se mudar a seleção brasileira é mudar o técnico, evidentemente, porque o Tite vai convocar sempre esses aí. Não sabe convocar. Convocou errado. Convoca os amigos, por isso que é bom um técnico de outro país, porque ele é imparcial, não tem os amigos dele do Corinthians. O Tite sempre vem com essa, convoca os caras do Corinthians. Tem que ser um técnico de fora, imparcial. Vai escolher os melhores. Tantas seleções usam técnicos estrangeiros, não há nenhum problema. Imagina um Pepe Guardiola na seleção brasileira. Não dá para o Tite continuar na seleção. Vai convocar sempre os mesmos, sempre o Fagner, o Cássio, mais alguém do Corinthians. Não pode ser assim. O técnico tem que convocar os melhores. E para ser imparcial, ele não pode ser brasileiro. Eu acho. Podem ver seleções com técnico estrangeiro funcionam muito melhor. Acho que eu vou mudar de mesa, que eu estou muito no escuro aqui, né? Deixa eu ver, vou pra cá. Tem mais luz. Deixa eu ver se... Ah, bem melhor. Bem melhor aqui, né? Então só um instantinho. Vou lá buscar os jornais.
Enquanto isso, vocês podem curtir a paisagem aqui fora, a Avenida Doutor Arnaldo, iluminada pelo sol, mas um frio imenso. Esse sol é o sol que ilumina, mas não esquenta. Sol de inverno. Muito frio em São Paulo. De manhã estava 12 graus. Agora não sei, mas o vento é muito gelado. O vento muito gelado e eu estou aqui de cachecol, de casaco, não tenho coragem nem de abrir esse casaco. Bom, vamos ver o que dizem os jornais. Folha de São Paulo, olha que foto ridícula. Bolsonaro com a taça que não é dele, usurpador. Bom, eu não quero falar desse cara hoje, tá? Título sem Neymar abre porta para o futuro da seleção. Acho que o futuro da seleção, isso é o que diz o PDC. Futuro da seleção, eu queria até discutir isso com quem se interessa por futebol. O futuro da seleção passa pela substituição do Tite por um técnico estrangeiro. Eu defendo técnico estrangeiro na seleção brasileira. A CBF é muito rica, pode pagar Pepe Guardiola, pode pagar quem ela quiser. Bom, aqui tem o Datafolha. Bolsonaro tem apoio de 1/3 da população. É a pior avaliação desde Collor. 1/3 acham bom, 1/3 acham ruim, 1/3 acham regular. Mas como é que pode 1/3 de pessoas achar bom isso que nós todos estamos vendo? Como é que pode achar bom isso? Essa é a noção de vida civilizada que as pessoas têm com um presidente desse? Mauro Paulino e Alessandro Janone, do Datafolha. Vida real começa a afetar a imagem do presidente. A desaprovação do comportamento de Jair Bolsonaro é determinante, mas fatores da vida real, como economia e educação, são elementos importantes para explicar sua baixa aprovação. O brasileiro teve mais inflação do que desemprego. Na contramão dos indicadores econômicos, o brasileiro se aflige mais com a chance de aumento da inflação do que com a possibilidade de ser demitido. Manchetes do Globo. O Globo é meu jornal favorito. Os jornais paulistas que me desculpem, mas meu jornal favorito é o Globo. O que eu posso fazer? Garcia Rosa, novo caso do detetive Espinosa chega hoje às livrarias. É um grande autor de policiais. Garcia Rosa, brasileiro. Também na capa. Agora vejam só a diferença. O Globo, a foto do Globo tem os jogadores sem o Bolsonaro. Marcelo Silva disse que Bolsonaro e Moro fizeram sucesso. Só pode ser ironia, porque Bolsonaro foi vaiado no gramado. E a Folha mostra a foto com o Bolsonaro. Foi bonito pisar no gramado e ouvir do Maracanã: Bolsonaro, olha aqui a vaia retratada pela charge do Chico. A vaia de ontem que Bolsonaro levou. Ele achou que ia receber aplauso no Maracanã. O corpo de João Gilberto será velado no Teatro Municipal, onde fechou o histórico em 2008. Em sua última semana, ele deixou a reclusão para ir a um restaurante e comer frutos do mar, seu prato predileto. Joaquim Ferreira dos Santos escreve: o dia em que o gênio falante ligou para o colunista, não se dizia bossa nova. A maioria dos estados gasta mais com PM aposentado que na ativa. Manchetes do Globo. Tcharam, Bolsonaro. Ai, 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 ai.
Vaiar, 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 só nos resta vaiar. Fernando Gabeira trouxe o livro de Steven Pinker para a estrada. Na forma papel só é possível quando me desloco de automóvel. Tem quase 700 páginas, o que pesa muito para quem vai trabalhar com as mãos, ainda que levemente todo dia. O novo iluminismo é uma defesa da razão, ciência e progresso. Há um imenso campo de discussão sobre essas três palavras. Pinker aponta a religião como uma adversária do iluminismo. De fato, há dois momentos perigosos em atitudes religiosas. Um deles é colocar suas regras morais acima da felicidade das pessoas. Daí a dificuldade de aceitar o homossexualismo e as diversas identidades sexuais. O New York Times perguntou como as pessoas se definiam. As respostas foram múltiplas e variadas. Outro momento delicado é o questionamento da ciência a partir de visão da fé. Pinker cita o caso do júri de um professor americano que ensinava Darwin, que ficou conhecido como o julgamento do macaco. É histórico. Eu mesmo citei o filme sobre aquele júri, O Vento Será Tua Herança, quando a ministra Damares questionou o espaço que se dava a Darwin. Pinker considera também na base do contra-iluminismo o que chama de uma tendência tribal, que se expressa também no nacionalismo, na hostilidade às iniciativas globais. Referia-se mais aos Estados Unidos após a vitória de Trump, mas esse traço é diferente no Brasil. Apesar da ideologia antiglobalista, o governo não só assinou, como comemorou o acordo com a comunidade europeia. Na verdade, um passo na integração internacional. E o avanço de um movimento muito amplo, apesar da resistência de Trump, é a marcha do capitalismo com todas as suas consequências, nem sempre positivas, sobretudo para os que vão sendo deixados para trás. Bolsonaro precisou aceitar o discurso que muitos dos seus seguidores questionam. Isso me faz pensar em algo, como esquerda e direita são parecidas diante do capitalismo. O discurso é crítico, mas nas grandes decisões tem de seguir a corrente. É como se o capitalismo global avançasse sem travas, deixando a possibilidade de mudanças sempre para o futuro. Não há volta atrás. Bolsonaro mantém seu discurso hostil à preocupação ambiental dos europeus. Minha suposição é que, diante desse tema também decisivo em termos globais, ele até possa seguir falando as mesmas coisas, mas será julgado pela sua adesão prática ao Acordo de Paris. A situação do Brasil é muito diferente da americana. Bolsonaro é muito arrojado ao afirmar que sobrevoou a Europa 2 vezes e não viu florestas. Florestas existem, algumas até encantadas, como a Hallerbos na Bélgica, a Negra na Alemanha, a de Epping na Inglaterra. A Europa reconhece o problema de suas florestas. No próprio relatório, a comunidade fala de suas medidas sobre a população, sobre a poluição, uma das causas dessa decadência. Se a intenção for criticar a Europa, nada melhor do que se basear na sua própria autocrítica. Fernando Gabeira no Globo. Ana Maria Machado escreve: esse nívelzinho. Olá, Patrícia Correia, portuguesa. Esta é uma casa portuguesa, com certeza.
Com certeza é uma casa portuguesa. Numa casa portuguesa fica bem. Vinho sobre a mesa. Fica bem, esse conceito fica bem. Logo depois do golpe de 64, desde o primeiro momento, estou lendo O Globo, tá? Coluna de Ana Maria Machado. Logo depois do golpe de 64, desde o primeiro momento em que ficou evidente que a mediocridade comia solta, metendo os pés pelas mãos e dizendo que lhe dava na telha, Stanislau Ponte Preta se deu conta da intensidade do fenômeno e começou a registrá-lo em suas crônicas. Depois reuniu alguns dos mais notáveis exemplos em uma série de livros, os sucessivos volumes do Festival de Besteiras que assola o país, o FEBEAPA. Na certa não imaginava que após mais de meio século, ainda no mesmo atoleiro de bobajadas e derrapando sem sair do lugar, os brasileiros estaríamos de novo obrigados a conviver com outro tanto de tolices, em meio ao que acaba de ser classificado como um show de besteiras. Desta vez, o diagnóstico vem do respeitado general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, ex-comandante de Forças da Paz da ONU no Haiti e no Congo. Mesmo nesse tempo de comediantes no poder em outros países e com a concorrência de estrelas como Trump em cenas internacionais, o Brasil é sério candidato a se consagrar como o maior espetáculo de besteiras da Terra. Basta ver a que nos reduzimos, perdendo tempo com tititi, intrigas, retrocessos, rompantes, tweets primários e xingamentos que circulam no entorno presidencial. Ficamos nesse nívelzinho de coisa, como definiu Santos Cruz, como se pudéssemos nos dar esse luxo num país com 13 milhões de desempregados, em que a desigualdade é escandalosa, a saúde pública é uma calamidade, mais de metade da população não tem acesso ao saneamento, 40% dos jovens entre 15 e 17 anos estão fora do ensino médio e a OCDE revela que a média salarial dos professores é a pior entre todos os países pesquisados. E enquanto o mundo se dá conta de que a ameaça climática é cada vez mais premente, escolhemos dar de ombros para o perigo de catástrofe. Como se negar o problema faça com que deixe de existir. Festival ou show de besteiras? Classifique como quiser a irresponsabilidade que assola o país, mas o Oscar da vergonha é nosso. Falando nisso, hoje, na esquina de casa, na porta de casa, quase na porta de casa, encontrei uma pessoa dormindo, envolta em cobertores, em farrapos de cobertores. É uma coisa que eu nunca tinha visto, na esquina de casa, no bairro de Perdizes, um dos bairros mais caros de São Paulo, um bairro nobre, se diz, dizem imobiliárias, metro quadrado altíssimo, caríssimo. Pessoa dormindo na esquina, em volta de cobertores, nessa manhã de segunda-feira, 12 graus. Agora estou mais claro, né? Olá, tudo bem aí? Cacá Diegues, a vida começa aos 80. Isso é muito bom, porque eu estou chegando aos 70. Minha vida está começando. Pam, 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 param, pam, pam. Bom dia, Petrópolis, Vera Lúcia de Almeida, Patrícia Correia. Bom dia, bom dia. Viva o Brasil. Viva eu, viva tu. Viva o rabo do tatu. Viva nós e fora vós, como se dizia no tempo de Oswald de Andrade, no jornal
de antropofagia, que um dia eu vou mostrar para vocês. Eu tenho a coleção que eu ganhei de presente do grande Pacote, grande Edivaldo Pacote, ou E-Pacote, Sara Soares. Bom dia, Sara Soares. A vida começa aos 80. E é engraçado, né? Eu estou com 70 anos, mas não me sinto com 70 anos. Quando eu era novo, eu pensava em alguém com 70 anos, eu vi um cara assim, totalmente acabado, cara destruído, à beira da cova. Eu não me sinto assim, eu me sinto um cara, sei lá, muito ativo, com muita energia, querendo fazer coisas, projetos, planejando. É engraçado isso, né? Engraçado como mudam os conceitos a respeito de idade, a respeito de ser velho. Eu imaginava que eu morreria aos 40 anos, achava assim, as pessoas de 40 anos já velhas. Bom dia, você não acha que os partidos que deveriam ter mais uma liberdade de Lula? A liberdade Lula depende do STF. Essa que é a realidade da justiça brasileira, não depende de passeatas. E é o seguinte, você viu a pesquisa da Folha de ontem, a pesquisa da Folha mostra a contradição também dos brasileiros. Os brasileiros acham que as atitudes do Moro frente à Operação Lava Jato são inadequadas, mas a maioria também acha que a prisão de Lula é justa. Ora, como pode ser a prisão de Lula justa se o Moro agiu de forma inadequada como juiz? No entanto, essa é a realidade que mostrou a pesquisa de ontem. Portanto, a maioria das pessoas no Brasil acha que a prisão de Lula é justa. Daí a dificuldade da campanha Lula livre, daí que a liberdade depende do STF. E o STF teria todas as condições de libertar Lula, né? Basta analisar a suspeição do Sérgio Moro, que será julgado em agosto, né? E tudo isso está acontecendo em relação a Sérgio Moro, pesquisas, passeata para o Sérgio Moro no Maracanã é uma coisa, mas ele vai ser julgado pelo STF. O juiz não é para ser julgado pelo povo. Juiz não é político. Agora o Moro é político, mas ele não era. Era juiz quando cometeu essas ilegalidades, as quais tem que responder, mesmo sendo ministro agora. Tanto ele quanto Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato. A vida começa aos 80, diz Cacá Diegues. Vamos ver se me convence. Se a minha vida ainda nem começou. A minha vida vai começar daqui a uns 10 anos, segundo o Cacá Diegues. Eu vou fazer 70 agora, então minha vida nem começou. Domingo que vem, 14 de julho, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Liderança e povo na rua, diz Rosana. Olha, é o seguinte, tem gente que defende isso, né? Povo na rua. É fácil dizer, né? Difícil é colocar o povo na rua. Mas tem que colocar muito povo na rua para o povo soltar o Lula. Não adianta ir para a rua para soltar o Lula. Nem todos eles querem estar indo para soltar o Lula. Por isso que eu digo, não é o povo que solta o Lula, é o STF. O STF, a Constituição está lá. É só seguir a Constituição para soltar o Lula. Não é o povo que vai soltar o Lula. Tá certo? Isso só acontece quando a maioria do povo está afim disso. Mas a pesquisa mostra que não é verdade. Que a maioria dos brasileiros não está afim de soltar o Lula. Concorda com a prisão do Lula. Então, teria que mudar essa realidade primeiro, para se pensar que o povo na rua é que solta o Lula. Para mim, quem solta o Lula é o STF. Quem solta o Lula são as leis. E não o povo. Esse conceito de povo na rua faz tudo também é muito bonito.
Mas como é que você vai colocar o povo na rua? Domingo que vem, 14 de julho, Ingmar Bergman, cineasta sueco, um dos maiores artistas e pensadores na história do cinema, estaria fazendo 101 anos de idade. Filho de pastor luterano, educado em restrita disciplina religiosa, Bergman, depois de montar Ibsen e Strindberg no teatro, inventaria um cinema de gritos e sussurros, extraordinário encontro jamais igualado de beleza plástica com densidade humana. Morto aos 89 anos de idade, em 2007, Bergman assistiria, ainda em vida, no isolamento e na solidão da ilha de Faro, a sua consagração, dando um velho vague ao cinema independente americano, de Kubrick, Woody Allen, Tarantino, ao argentino Torre Nilsson e ao brasileiro Walter Ubucuri. Federico Fellini, gênio do improviso e da intuição, da ilusão e do humor cáustico, inventor de outra graça, proclamava Bergman o maior artista do século. Assistam Morangos Silvestres. Uma aula de cinema. Uma aula de civilização. Do outro lado do mundo, vindo de uma cultura exuberante e combativa, Akira Kurosawa, um dos gênios do fértil cinema japonês posterior à Segunda Guerra Mundial, também declarava sua admiração por Bergman. Kurosawa começara sua carreira artística como pintor, numa exposição de estreia aos 17 anos, enfatizando sua influência das artes plásticas do Ocidente. Além de obras-primas cinematográficas como Os Sete Samurais ou Ran, Kurosawa nos deixaria quadros pintados a partir dos storyboards de seus 30 filmes que ele mesmo desenhava em mais de 50 anos de profissão. Apesar de ser costume em países que têm tradição cinematográfica, o Brasil nunca cultivou livros e filmes sobre seus cineastas, nem cartas trocadas entre eles. A única exceção talvez seja Glauber Rocha, cuja obra escrita é tão vasta, profunda e necessária que se pode completar uma estante com seus textos ou textos sobre ele. Assim, sempre nos surpreende documentos como o que acabo de receber de Walter Lima Júnior, excelente cineasta brasileiro, que devia poder estar filmando muito mais do que filma. Walter me enviou o texto de uma carta de Akira Kurosawa a Ingmar Bergman, recolhida pelo jornalista e blogueiro espanhol Paco López, que a reproduziu na internet. Kurosawa não conhecia Bergman pessoalmente. Ele decidira escrever-lhe depois de ler o livro de memórias do diretor sueco, Lanterna Mágica, publicado em 1987. Ali, tomara conhecimento de que Bergman estava fazendo 70 anos de idade, angustiado com a vida e preocupado com seu futuro no cinema. Bergman lamentava que, certamente em breve, não estaria mais fazendo filmes, mas ainda realizaria obras como Saraband, assim como o próprio cineasta japonês ainda faria Os Sonhos de Akira Kurosawa. Kurosawa viria a falecer em 1998, aos 80 anos de idade, 10 depois de escrever a carta a Bergman. Ei-la abaixo. Estimado Sr. Bergman, por favor, permita-me felicitá-lo em seu 70º aniversário. Cada vez que o vejo, seu trabalho toca meu coração profundamente e tenho aprendido muito de suas obras, sempre alentadoras. Desejo que o senhor se mantenha em bom estado de saúde, para que possa criar mais filmes maravilhosos para todos nós. No Japão,
Existiu um grande pintor chamado Tessei Tomioka, que viveu na era Meiji, final do século XIX. Esse artista pintou vários quadros excelentes quando ainda era jovem. Ao chegar à idade de 80 anos, começou de repente a pintar quadros que eram muito superiores aos anteriores, como se estivesse vivendo sua grande fase de florescimento. Cada vez que vejo suas pinturas, me dou perfeitamente conta de que um ser humano não é capaz de criar obras extraordinárias até chegar aos 80. Um ser humano nasce como bebê, se converte em um menino, passa pela juventude, a flor de sua existência, e finalmente volta a ser um bebê antes da morte. Esta é, em minha opinião, a forma ideal da vida. Creio que estaria de acordo com que um ser humano chega a ser capaz de produzir obras puras, sem restrição alguma, nos dias de segunda infância. Agora tenho 77 anos de idade e estou convencido de que meu verdadeiro trabalho está apenas começando. Mantenhamo-nos unidos pelo bem dos filmes. Com as mais cordiais saudações, Akira Kurosawa. Como é bom ler jornal, não é não? Como é bom ler jornal. Adoro ler jornal. Posso não concordar com os editoriais de jornais, mas adoro ler as matérias, as reportagens, as colunas. Para discordar ou concordar, mas adoro ler. No Maracanã, Bolsonaro recebe vaias e aplausos, diz o Globo. O presidente havia programado o teste de popularidade sobre a atuação do governo no final da Copa América, dizendo que o povo diria se ele e Moro estão certos ou não. Torcedores se dividiram e protesto abafou apoio. Claro que foi muito mais vaia do que aplauso, sem dúvida, basta ver os vídeos. Ele foi vaiado no Maracanã estrepitosamente. O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira que o povo iria dizer no Maracanã se o governo estava no caminho certo ou não. Apesar de não cumprir o plano de descer ao gramado no intervalo da final da Copa América para fazer uma espécie de teste de popularidade, Bolsonaro aceitou o convite para participar da cerimônia de premiação. E mesmo com o Brasil campeão, recebeu vaia, tanto na entrada como no sair do campo. Quem não vaiou na entrada, vaiou na saída. Bolsonaro foi vaiar. Bolsonaro! Ahá! Bolsonaro! Patrícia Campos, aquele abraço do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço todo mês de fevereiro. Aquele passo. Também estiveram presentes o general Augusto Heleno, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Só não foi o Bolsonaro, Carluxo ficou de castigo. Sou Bolsonaro, PT cede e deve apoiar aliados. Pela primeira vez, o partido se prepara para embarcar em candidaturas do PSOL nas disputas municipais consideradas estratégicas. Em São Paulo, no entanto, forças de esquerda ainda não têm nome competitivo, diz o Globo. São dadas como certas adesões dos petistas às candidaturas de Marcelo Freixo no Rio e Edmilson Rodrigues em Belém. O PSOL foi fundado em 2004 por dissidentes do PT, expulsos do PT. Em Porto Alegre ainda não está fechado, o PT ainda não fechou com a Manuela Dávila.
Em São Paulo, ainda não há decisão do PT, segundo o Globo. Tan, 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 tararararara, pam, 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 pararararara, para. Pois é, parece que o número 13 vai sumir um pouco nas eleições do ano que vem, a prefeitura, ao que parece. Não sei em São Paulo o que o PT vai fazer. Luiz Alfredo Garcia Rosa. Nova história do delegado Espinosa chega hoje às livrarias. Enquanto o autor Luiz Alfredo Garcia Rosa está internado, sua mulher faz diário comovente de despedida nas redes. Um dos mestres da literatura policial nacional, Luiz Alfredo Garcia Rosa, entregou os originais de um novo romance em maio de 2017. Fato celebrado no Facebook por sua esposa Lívia. Após um longo processo de edição na Companhia das Letras, a mais recente história do incorruptível delegado Espinosa recebia seus últimos ajustes em março deste ano. Foi quando o psicanalista e professor universitário, convertido em autor de sucesso, deu entrada no Hospital Samaritano em Botafogo para fazer exames e não saiu mais de lá. A Última Mulher chega hoje às livrarias, enquanto seu autor, de 83 anos, segue sem previsão de alta. Pouco se sabe sobre seu estado. Lívia não dá detalhes da saúde do marido, com quem é casada há 42 anos. Mas seus posts nas redes sociais falam por si só. Também psicanalista e escritora, Lívia tem feito mensagens que emocionam fãs do autor, ou simplesmente leitores solidários. São lembranças íntimas, fotos de família, anotações e outras reminiscências que podem ser vistos como uma espécie de diário de despedida. No dia 26 de junho, a autora de Cine Odeon e Amor em Dois Tempos deu a entender que o marido estava incomunicável. Estou com a conversa atrasada com Luiz Alfredo há 4 meses e meio. É muito tempo guardando o assunto. Em 2 de julho, voltou a tocar no assunto. A grande dor é a da perda viva, essa sim dilacera. No dia 4, de dentro do silêncio, escutei sua voz. Eu não te esqueci. Na manhã de ontem, domingo, não amadurecemos para nenhuma perda. Um dos assuntos que Lívia e Luiz Alfredo teriam neste momento é a publicação de A Última Mulher. Lívia, inclusive, usou as redes para comentar o primeiro capítulo do livro, divulgado em primeira mão pela revista Época. Que bela apresentação ele faz de Espinosa, ignorando sua própria importância, coisa de mestre. Morador do pacato bairro Peixoto, Espinosa é uma antítese do estereótipo do homem da lei brasileiro, culto, ético e estudioso do comportamento humano. Não à toa, Garcia Rosa decidiu centrar 11 de seus 12 romances nesse galã de meia-idade. A exceção é Berenice Procura, de 2005, já vivido pelo ator Domingos Montanher na TV, e em breve por Lázaro Ramos em um filme de Daniel Filho. Em A Última Mulher, Espinosa precisa impedir que a sagaz prostituta Rita se torne o próximo alvo de um assassino serial de mulheres. João Gilberto, morte determina novo rumo na briga de herdeiros.
Um banquinho e um trilhão, muita privatização pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar. Italanandi, 60 anos de carreira. Eu era o único símbolo sexual que não transava. Italanandi, vejam só Italanandi hoje. Hoje está aqui Italanandi. Olhem que linda foto. Linda foto da Italanandi. Na Folha de São Paulo. Olha aqui o que diz. Você era pegadora? Namorou Chico Buarque? Pergunta quem é a entrevistadora, Maria Fortuna. Não era. O Zé Celso dizia que eu gostava dos homens, mas não de transar. Ficava anos sem transar. O Renato Borg falava: mulher, quando é que tu vai dar? Eu gostava de trabalhar, atuava e administrava oficina. Os diretores dos bancos me adoravam. Eu ia de minissaia, queriam transar comigo. Namorei o Chico, sim. A gente não transava, mas se beijava e se agarrava em praça pública. Uma vez na Praça Roosevelt, chegou um camburão para nos prender, mas o policial reconheceu o Chico e nos liberou. Quantas vezes passei por essa situação de transar em praça pública? Uma vez a polícia me pegou, eu e a minha namoradinha, presos, detidos por transar em praça pública. Não sei como é que não saímos, mas era uma bobagem, é claro. Você passou a gostar de sexo? Eu tinha um problema, não sentia orgasmo. Meu primeiro foi com André. Com Fernando, com quem se casou aos 16 anos, nunca tive. Durante 4 anos de casamento, nunca tive orgasmo. A gente nem transava, éramos amigos. Na verdade, só passei a ter orgasmos quando comecei a fumar maconha. Era tensa. Olha só, é porque a maconha relaxa. Ela passou a transar depois de fumar maconha. Acontecia muito isso na época do amor livre. E na época das drogas livres, né? A conquista, a transa se dava muito em função da maconha ali, porque relaxava. Vejam só como era o comportamento no Brasil nos anos 60. Ela resolveu o problema do orgasmo fumando maconha. Havia também uma censura em relação ao prazer feminino? Sim, tanto que não sabia me masturbar. Quem me ensinou foi a Etty Fraser. Contei que não tinha orgasmo e ela disse que eu precisava me masturbar, mas não achava grande coisa. O Borg dizia: é a única mulher símbolo sexual que não trepa. E era verdade. Está namorando atualmente? Não. Às vezes transo com alguém. Pintou um cara interessante em Veneza. Como era a sua relação com as outras drogas? Droga não era minha. Que hoje fumo raramente. Nunca provei LSD. As pessoas tomavam e iam fazer sexo grupal. Nunca gostei disso. Saí da oficina porque não quis participar. O Zé ficou puto. A gente ficou mal. Sou totalmente a favor da legalização das drogas e do aborto. Fiz mas porque perdi o bebê. Que entrevista maravilhosa com a Italanandi. 60 anos de carreira, então ela tem mais de 70. Italanandi, ao ser perguntada se abaixaria as alças do vestido,
para deixar os ombros à mostra na foto. Quer que eu tire tudo? E tirou. Olhem que maravilha. Italanandi, aos 70 e tantos anos. Quer que eu tire tudo? E ela tirou tudo. Morte de João Gilberto trará novos capítulos à briga familiar. Olhem a última foto de João Gilberto, que rosto desfigurado. A última foto de João Gilberto. Dá para ver? O problema agora será o inventário do João Gilberto. O novo capítulo entre Bebel e o irmão João Marcelo. Bebel, filha de Milcha, João Marcelo, filho de Astrude. E também a Cláudia Faisol, mãe da filha caçula do músico. Eles acusaram Cláudio de ter feito contratos judiciais prejudiciais, como um empréstimo com o Banco Opportunity, pelo qual João Gilberto recebeu 4 milhões. E ajuda jurídica em uma briga ainda não definida contra a sua ex-gravadora, a EMI, por royalties não pagos. Dívida avaliada em 173 milhões de reais por um perito. Agora, os advogados de cada parte aguardam o sepultamento do músico, hoje, para dar suas próximas cartadas. Bebel está muito abalada, ainda não conversamos sobre as estratégias que adotaremos. Ela não está com capacidade de elaborar as próximas medidas. A família do Nordeste está vindo e estamos dedicados ao sepultamento. O sonho de João Gilberto era morar em Nova Jersey com João Marcelo e Maria do Céu. Maria do Céu Hares, aliás, apareceu lá de João Gilberto dias atrás, naquela que foi a última imagem dele divulgada em vida. Isso, João Gilberto. João sabia bem onde queria chegar. Ele não gostava do rótulo de bossa nova, escreve Nelson Mota. Dizia que o que fazia era samba. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu tenho apenas o que Deus me deu. O telefone tocou e era João Gilberto, escreve Joaquim Ferreira dos Santos. O telefone tocou na madrugada da redação. E quando eu atendi, a voz baianamente baixinha do outro lado me sussurrou: Oi, Joaquim, aqui é o João Gilberto. Eu tinha passado aqueles últimos 10 dias, em meados de 81, entrevistando todos os personagens envolvidos na produção do disco Brasil. Um acontecimento espetacular na indústria da música, porque reunia João e mais seus discípulos, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Eu conseguira falar com todos, e mais técnicos, mais empresários, e mais os excitados diretores da gravadora. A cada um deles eu deixava o número do meu telefone e a súplica carioca, pelo amor de Deus, que fizesse chegar a João a minha necessidade de entrevistá-lo. Quando o telefone tocou naquela madrugada da redação, o prazo para a entrega da matéria estava próximo de se esgotar. Eu escrevi aos arrancos, o punhal do fracasso cravado na testa, sem ter entrevistado a estrela do disco. Foi por isso, em estado de desespero, que quando ouvi a voz tão arrastadamente baiana do outro lado do fio, eu julguei estar sendo vítima da brincadeira de um colega especializado nesse tipo de trote. Supliquei apressadamente choroso: Fulano, pare com isso.
e já estava tirando o fone da orelha quando ouvi novamente, mais baixinho que antes, o definitivo: Joaquim, aqui é o João. Foi como se alguém gritasse o cinematográfico: parem as máquinas! Não só era João Gilberto, como um João Gilberto elevado à mais alta potência na busca insaciável da perfeição. Naquela época, as gravadoras enviavam seus discos mais importantes para arranjo e mixagem nos Estados Unidos. Quando ouviu o LP, que não só tinha como artista principal, mas também responsável pela produção, João achou o resultado ruim. E era isso que ele me dizia ao telefone. Não gostou das cordas, muito menos da percussão, colocadas pelo arranjador Johnny Mandel, detalhes sonoros que apenas pontuavam, quase inaudíveis, as vozes dos baianos, acompanhadas principalmente por violão. Para um ouvido normal, tudo soava um clássico da discografia. O perfeccionismo de João, frustrado, me pediu naquela madrugada de 81 para ficar fora desses aplausos. Eu fiquei meia hora com João Gilberto ao telefone e precisei abreviar a conversa porque o editor apontava o relógio, 3 da matina, e com aquelas declarações inesperadas o texto precisava ser reescrito. Fui às pretinhas. 15 minutos depois, João me telefonou de novo para, em mais meia hora, a voz sempre suave, reafirmar sua contrariedade com o que acabava de chegar ao mercado. Brasil era um investimento milionário, tinha seu nome na capa, mas infelizmente não estava como pretendia. Houve um terceiro telefonema e eu, o deadline bufando num cangote, assumi o risco de entrar para a história do jornalismo com o rótulo de um repórter que não atendeu uma ligação de João Gilberto, mas foi o que eu fiz. Pode parecer apenas mais uma história do extenso folclore que cerca a vida desse gênio. Não é o que pretendo. Eu só estou relembrando aquela madrugada, 2 dias depois da morte do grande cantor, para dizer que João Gilberto deu com seu samba sem excessos a ideia de um país melhor. Era um projeto sofisticado, de civilização e elegância. Mas da janela vê-se que lá fora ainda não há paz, não há beleza. Procura-se eternamente um bom arranjador. Um banquinho e um trilhão, muita privatização, pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar. Da janela vejo o povão chorando e grunhindo. O cartoon, a charge da Folha, hoje é triste. E charge triste pra mim não dá pedal. Charge pra mim tem que ser alegre, tem que ser pra gente rir, não pra gente chorar. Pra gente chorar é o resto do jornal. Sou contra charges tristes. Tem um editorial sobre João Gilberto. João Gilberto exemplificou em sua saga musical a possibilidade de materialização de um projeto cosmopolita de Brasil, rigoroso e radiante. Isso que eu disse ontem. Ontem acabou 1958. Brasil, ex-país do futebol, José Henrique Mariante. Em Copas do Mundo, estamos há 17 anos sem título. De 2006 para cá, ganharam europeus. E desde 2010, europeus que se encontram na elite não apenas do futebol, mas do esporte em conceito mais amplo. Alemanha e França, os últimos a triunfar, são potências olímpicas. Detém o que há de mais moderno na área. O futebol, nos dois casos, não é o que vem por cima, porém parte de um mecanismo bem mais complexo de indústria inserida em política de Estado.
É sério isso, escreve Leandro Colom. Em menos de 3 dias, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a prática do trabalho infantil, comparou o Brasil a uma virgem que atrai tarados e tratou a lenda João Gilberto, que morreu no sábado, apenas como uma pessoa conhecida. Bem, em obediência à greve de Bolsonaro, não vou ler frase de Bolsonaro hoje. Um dia sem Bolsonaro, sem frase de Bolsonaro. Tudo que ele quer é ficar ouvindo a reprodução das frases idiotas dele. Todo mundo rindo, ou chorando, ou indignado, ou berrando por causa das frases dele. O que ele fica triste é ao ver que não tem nenhuma repercussão. É isso que eu vou fazer. Nenhuma repercussão para o Bolsonaro hoje. Um dia sem Bolsonaro. A aprovação de Bolsonaro se estabiliza e consolida a divisão política do país. Vejam só o que ele trouxe. Aumentou a divisão no Brasil. O Brasil ficou dividido durante toda a campanha. Ela está dividida desde 2016. Na campanha do ano passado, essa divisão se aumentou ainda, se intensificou. E agora mais ainda. A cada dia ele divide o país com suas declarações. Folha de São Paulo. Economia e educação começam a pesar na imagem de Bolsonaro, diz o Datafolha. Anúncios. Moro reage com ironia sobre Venezuela. Pois é. 6 meses. Esse vale a pena ler. Celso Rocha de Barros. Vale a pena ler o Celso Rocha de Barros na Folha de São Paulo. 6 meses disso. 6 meses depois da posse. Algumas coisas ficaram claras. Ninguém dentro do governo conseguiu moderar o presidente, mas as instituições que o Bolsonaro ataca vêm se defendendo. É isso que eu tenho dito também. Só o Congresso mantém o Brasil em funcionamento. O acordo com a União Europeia talvez estabeleça novos limites para o autoritarismo presidencial. 2/3 da projeção de crescimento econômico desapareceram desde que Bolsonaro tomou posse. Naquilo em que o presidente não depende. No governo. Obrigado. No governo, é cada vez mais claro que não há espaço para moderação. Os generais conseguiram algumas vitórias em política internacional, mas Mourão teve que baixar o tom das críticas. E Santos Cruz, que parecia ser um sujeito decente, foi demitido. Sérgio Moro é visto como um rival para o Bolsonaro. Perdeu as batalhas por moderação e parece, ele sim, ter se convertido ao bolsonarismo depois da Vaza Jato. Paulo Guedes viu a condução das reformas passar inteiramente para o controle do Congresso e mal consegue impedir que Bolsonaro atrapalhe o trabalho de Rodrigo Maia. Por outro lado, o Congresso assumiu a responsabilidade de evitar que o furdunço generalizado no Poder Executivo desorganize de vez o Brasil. Quando Bolsonaro tentou mexer na reforma da Previdência em favor dos policiais na última hora, ficou claro que a reforma é de Maia. A reforma tributária de Bernard Api, promovida pelos parlamentares, é muito melhor do que a do governo. O senador Tasso Gereissati tem um projeto de saneamento básico que pode ter efeitos positivos em uma área importante e acelerar investimentos. Não tenham dúvida, se isso tudo der certo, o presidente vai dizer que foi ele e vai continuar fazendo passeata todo domingo
contra quem fez o trabalho. Onde a fiscalização do Congresso é frágil, como na área ambiental, a devastação é total. Ricardo Salles é tão ministro quanto seu diploma é de Yale. Sua função é garantir que o meio ambiente será devastado. O Ministério da Educação já teve 2 ocupantes, ambos escolhidos por Olavo de Carvalho, um doente mental que não tem certeza se a Terra é redonda. As projeções econômicas só pioram. E não, a herança de Temer não teve só coisas ruins. Lembrem-se, quando o mercado fez as projeções no final de 2018, sabia de todos os problemas que já existiam. O ano de 2019 foi perdido. Vamos ver se a Previdência salva algo de 2020. Economistas de diferentes escolas já defendem alguma forma de estímulo econômico. O ponto positivo pode ter sido o acordo do Mercosul, um negócio que os bolsonaristas odeiam, com a União Europeia, um negócio que os bolsonaristas mais odeiam. Falta conhecer detalhes importantes do tratado, mas a notícia parece boa. E se a falta de bons resultados em outras áreas obrigar os bolsonaristas a abraçar o acordo como sua única vitória, o Brasil pode ter uma chance. E a cada dia, o espaço para a discussão razoável é menor. E a guerra contra a imprensa livre continua. E a máquina de falsificação bolsonarista continua rodando nas redes sociais. Só nos resta esperar que governar o Brasil também seja um moinho para pesadelos tão mesquinhos. Celso Rocha de Barros, hoje na Folha de São Paulo. Meus amigos da TV Sounic, meus amigos da TV 247, muito obrigado a todos por assistirem. Peço que se inscrevam, se não se inscreveram, peço que compartilhem, peço que assistam os outros vídeos da TV Sounic e, é claro, da TV 247, nossa nave mãe. Peço também que participem do nosso super chat e do nosso projeto Catarse para a melhoria das condições de transmissão da TV Sounic. Em breve vou lançar o projeto novo no Catarse. Edite um livro comigo. Vamos editar juntos A Última Batalha de Napoleão, a peça histórica que eu escrevi com base nos jornais de 1815, contando o que aconteceu na Batalha de Waterloo e o que aconteceu com Napoleão. Então, é isso aí, meus amigos. Tchau. Até a próxima.